Olá, maravilhosas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao meu canal. Eu me chamo Amanda Dutra Beauty, sou especialista em sobrancelhas, atuo na área faz 4 anos e hoje nós vamos mergulhar no universo da nanopigmentação. Vamos entender o que ela é, como ela funciona e como ela se diferencia de outras técnicas como a micropigmentação. Vou compartilhar cada benefício, como entrar na área e cada técnica, então fica comigo até o final. O que é a nanopigmentação? A nanopigmentação é uma das técnicas mais naturais hoje no mercado. Ela é uma evolução da micropigmentação. Hoje ela é uma técnica semi-permanente, onde ela tem a durabilidade ali de 1 a 2 anos, podendo chegar até 3 dependendo do tipo de pele, onde a gente usa uma nanotecnologia que simula fios reais na pele. A gente faz uma fissura e ali introduz pigmentos. Então hoje, dentro da nanopigmentação, a gente tem um estudo de cada área. Vamos começar pela parte dermatológica, que seria o estudo da pele e as suas características, para que a gente tenha um resultado melhor. Se a pele for mais oleosa, a gente precisa ir para um outro lado de procedimento para que o pigmento dure mais tempo. Então é muito importante conhecer a pele da nossa cliente. O segundo passo é a parte química, onde a gente vai estudar os pigmentos e as suas interações com a pele, para que a gente não tenha nenhum tipo de reação. E logo após já vem a parte física, que é o estudo da luz com os pigmentos, para que eles não alterem de cor. E logo após a gente vai para o estudo da nanotecnologia. A nanotecnologia, ela é todo o nosso método da nanopigmentação. Ela estuda partículas nanométricas para que melhore a pigmentação na pele. Agora vamos para a definição prática. Em primeiro lugar, análise de perfil. Na análise de perfil, a gente já identifica a estrutura óssea da nossa cliente, se a pele dela é oleosa ou seca, para a gente saber por qual caminho prosseguir, porque se ela for oleosa, a gente precisa usar uma técnica diferente do que se ela for seca. E aí, logo após disso, a gente já vem identificando o tom do pelo dela, para montar os pigmentos adequados. E aí, depois disso, a gente vem para o próximo passo, que é um dos mais importantes. Para a gente ter aquele toque natural e dar realidade ao nosso fiozinho, a gente precisa usar uma nano agulha. Então, ela precisa ser a mais fina que existe no mercado hoje. Depois disso, a gente já vem explicando para nossa cliente a durabilidade do procedimento. Ele pode durar até 3 anos, porém ele precisa de um retoque a cada 1 ano, porque pode ser que a pele dela seja mais oleosa e daqui a 1 ano alguns fiozinhos tenham sumido. Então é importante esse retorno dela, né? Pelo menos uma vez por ano. A nanopigmentação ela é indicada para sobrancelhas como forma de correção e cor, também preenchimento de falhas, né? Tem alguns lugares que a gente tem algumas falhas a mais, então ela consegue preencher. Sem contar que aqui na área dos olhos ela pode ser feita ou como sombra ou como contorno, e na boca também pode ser contorno nessa área do arco do cupido ou então como cor. E a gente deve ficar atento também às contraindicações, que hoje seriam para gestantes e lactantes, pessoas com problemas autoimunes, problemas de coagulação e pessoas que têm alguma contraindicação ao que tem no pigmento, né? Na composição deles. Se por acaso tiver alergia à rena ou algum outro procedimento que já é feito na sobrancelha, então tem que evitar, né? Não dá pra fazer. Diferença entre micropigmentação e nanopigmentação. A nanopigmentação, ela é um procedimento menos invasivo, onde a gente acaba perfurando apenas a primeira camada mais superficial da pele, dando efeito mais de naturalidade. Quando a gente segue a trama de fios em sentido ao crescimento do fio, já dá esse ar mais de natural, né? Que é exatamente isso que a nanopigmentação faz. Já a micropigmentação, ela é um procedimento mais invasivo. A gente perfura além da camada mais superficial da pele, né? Sem contar que ela é visível de longe, dá pra ver que tem procedimento. Então ela já é para uma sobrancelha mais falhadinha, que não tem muito pelo, e aí a pessoa opta por esse efeito rena, né? Benefícios da nanopigmentação. Além dela ser uma técnica menos invasiva, ela é uma técnica extremamente natural,
onde a gente preza pelo crescimento e o sentido do fio. Então ela traz esse ar de naturalidade, de preenchimento, de leveza pro olhar. Sem contar que a gente aumenta a nossa autoestima e acorda pronta todos os dias. Mercado atual. A nanopigmentação tem crescido significativamente nos últimos anos e isso ocorre a devidos fatores. Busca por procedimentos menos invasivos, então a pessoa vai ter uma recuperação mais rápida e menos risco. Busca pela naturalidade, cada vez mais as pessoas buscam naturalidade, então a nanopigmentação ela consegue entregar naturalidade de forma personalizada. E depois a gente tem técnicas avançadas. Cada vez mais o mercado busca por melhoria tanto em técnica quanto em equipamentos. Visando esses fatores de crescimento, a gente consegue observar que desde 2020 até 2024 vem crescendo esse mercado de 10 a 15% ao ano. Inclusive, eles estão estimando um valor de 15 bilhões por ano a partir de 2025, para vocês entenderem o quanto que tem crescido. Hoje, uma profissional na área da nanopigmentação, ela ganha de 7 mil por mês, a mais, trabalhando 2 dias por semana. Então, por exemplo, trabalha segunda e terça, atende o dia inteiro, na outra semana segunda e terça de novo, e já consegue tirar um valor estimado de 7 mil reais. Então, para vocês entenderem o quanto tem crescido. Profissionais qualificados já tem lugares que estão precisando, né? Por exemplo, salões de beleza, clínicas estéticas, então essa demanda tem aumentado tanto que as pessoas procuram profissionais qualificados para conseguir entregar aquilo que o cliente precisa. Outra coisa que a gente precisa manter é o nosso marketing pessoal, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, como a gente se porta nas redes sociais e perante o cliente, né? Então, sempre cuidar muito isso e movimentar nossas redes sociais, postar resultado, postar vídeo falando, mostrar a técnica, né? Porque elas vão vir através do que a gente mostrar para elas. Então, sempre tirar foto do antes e depois para mostrar o nosso resultado realmente, né? Para mostrar que ele fica natural, que ele fica harmonioso. Então, tudo isso a gente tem que cuidar. Técnica e ferramentas essenciais. Antes da gente ir para a técnica, eu quero mostrar para vocês as ferramentas que são utilizadas para a execução dela. Vamos começar então com as lâminas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, essa lâmina aqui, ela é 15U 18 Flex. Por que 15U? 15 é a espessão dela e o U é o formato. 18 flex é a quantidade de lâminas que ela tem. Então, ela tem 18 microlâminas flexíveis. E por que flexíveis? Quando a gente vai executar a técnica, a gente precisa que a lâmina faça o movimento que a gente fizer. Então, ela precisa ser flexível para que o nosso fiozinho ele saia maleável, saia bonito, saia suave, né? Leve. Então, a gente precisa que a nossa lâmina seja flexível. Essa daqui é da Love Beauty, ela tem certificação da Anvisa. Então, muito importante quando a gente for escolher a lâmina, além das medidas dela que a gente tem que cuidar, a gente precisa saber se ela foi certificada pela Anvisa. Logo após, a gente já tem o tebore, né? Eu vou abrir ele para vocês verem como funciona. Ele é dividido em 3 partes, então quando a gente for higienizar esse tebore, a gente precisa abrir ele e higienizar as 3 partes. Para fechar, a gente vem com essa parte maior e aí logo após já bota esse aqui. Antes de fechar completamente, ele vai ficar com essa abertura. E é nessa abertura que a gente vai pôr a nossa lâmina, tá? Então, o tebore e as lâminas. E logo após aqui, eu já trouxe os pigmentos. Hoje eu uso a linha da Natalia Beauty. Então, a gente tem 4 disponíveis, tá? O laranja, o black, o middle e o light, que seria o marrom normal e o marronzinho mais claro. Com essas 4 cores, eu faço qualquer tom de pigmento. Então, esses seriam os 3 materiais essenciais para a execução da técnica. Logo após disso, a gente já vem falando sobre a biossegurança. Quando a gente recebe o nosso paciente, a primeira coisa que a gente precisa dar para ele é a ficha de anamnese, para que a gente entenda sobre ele.
para que a gente saiba se ele tem alguma doença que a gente precisa tomar mais cuidado. Mas independente, a gente precisa estar protegido. Então, máscara, luva, higienização das mãos corretamente. Se por acaso ele tiver alguma doença mais contagiosa, a gente precisa também, logo após que terminar, já higienizar os materiais, né? Que nem essa lâmina, ela é descartável, então já pega ela, põe na caixinha de Scarpac para que o próximo paciente não seja contaminado. Então a gente precisa ter esse cuidado. Agora vamos para a técnica. O primeiro passo sempre vai ser a higienização das sobrancelhas. A gente precisa manter essa região aqui muito bem higienizada, tá? Hoje eu uso um shampoozinho Johnson misturado com água para fazer aquela espuminha. Então a gente vai pegar esse shampoozinho, vai passar toda essa região, tirar toda a oleosidade, porque a nossa sobrancelha ela é um para-raio. Então a gente já tem esse formato da nossa arcada óssea assim, para que nada chegue nos nossos olhos. Então maquiagem, suor, tudo que passar pela testa vai cair aqui, vai ficar aqui. Então a gente precisa higienizar. E por que que tem que higienizar? Vou contar uma história pra vocês. Eu fui fazer a execução de uma nanopigmentação e aí a sobrancelha da mulher era muito oleosa. Não só a sobrancelha, né? Toda a pele. Então tudo que escorria aqui ficava aqui. E aí eu acabei não higienizando muito bem, né? Não passei o desengordurante. Quando eu comecei a fazer a técnica, eu percebi que o pigmento não tava ficando na espessura que eu tava fazendo. Ele tava meio que saindo com a aguinha e ficando só o cortezinho. Então, não tinha mais como eu higienizar corretamente, né? Porque quando eu fosse passar o desengordurante, ia arder tudo. Então, eu fiz, mas deu aqueles 20 dias ali de cicatrização e já sumiu todos os fiozinhos. Eu tive que realizar tudo de novo, né? Então, daí sim eu realizei a higienização da forma correta. Então, por que que eu falo pra vocês? Se a gente higienizar da primeira vez corretamente, já vai poupar esses 20 dias. Quando ela voltar daqui 20 dias, ela ainda vai ter fiozinhos que a gente não vai precisar refazer. Então, nessa região aqui, a gente precisa manter bem higienizado, né? Se quiser, por exemplo, é uma pele muito oleosa, higieniza toda essa região aqui de cima também. Então, primeiro passo, higienização. Até pode fazer uma esfoliação antes, mas não que seja sempre necessário, né? Tem que analisar o tipo de pele, se ela tá descamando, se por acaso ela tiver mais ressecadinha, realiza, vê se vai sair tudo. Se não, indica que ela volte uns dias depois, né? Que ela já não estiver tão sensível. Logo após, a gente vem para a preparação dos pigmentos, que nem eu mostrei para vocês. Aqui tem 4 pigmentos, né? Então, a gente sempre vai identificar o tom. Por exemplo, a minha sobrancelha, ela é marrom, porém ela puxa para um black também, né? Então, ela já puxa para um preto, então eu preciso botar mais de marrom e um pouquinho de preto, só para ela não ficar tão marrom, porque ela não é tão marrom, né? Então, a gente sempre vai identificar dessa forma. Se o pelo for muito clarinho, a gente põe só um marronzinho mais claro, que ele já vai dar conta, né? Então, pra ver se o tom dela tá correto, a gente pega, põe uma gotinha aqui em cima e espalha bem. E aí analisa pra ver se o subtom daqui de cima tá igual ao tom do pelo aqui embaixo. Então a gente sempre vai analisar dessa forma. Logo após a gente vem pra execução da técnica. Então a gente vai pegar a nossa lâmina e o nosso tebore, vai montar os dois e aí vai vir seguindo o crescimento do nosso fio. Por exemplo, cada pessoa tem um crescimento de um jeito. Eu, por exemplo, os meus inícios, eles crescem todos pra cima e o restante cresce pro lado. Então, a gente sempre vai seguir o crescimento. No início, eu vou fazer pra cima e aí o restante da minha sobrancelha eu vou desenhando pro lado. Pra que a gente tenha realmente essa naturalidade que o nosso cliente procura, né? Então, a gente precisa seguir o crescimento do fio. Aí, logo após, a gente já vai indicar pra ele os cuidados pós, que eu vou explicar depois pra vocês. A gente precisa entregar o pós também, porque é 50% do nosso trabalho e 50% do nosso cliente. Então, ele precisa estar atento a isso, para que quando ele volte daqui 30 dias, ele ainda tenha pelos na sobrancelha, né? Não tenha sumido todos. Então, vamos lá. Dicas para iniciante. Primeira coisa, sempre analisa
qual é a pele da cliente, se ela é uma pele seca ou se ela é uma pele oleosa, porque se ela for uma pele oleosa, a gente precisa ter um cuidado na hora de executar nossa técnica. A gente vai ter que estar com a mão um pouquinho mais devagar, fazendo um movimento mais suave, para que o pigmento entre e ele fixe lá dentro, porque senão ele vai acabar acontecendo aquilo que eu falei antes, de misturar com a oleosidade e acabar saindo e não fixar o pigmento. Então a gente precisa ter esse cuidado na execução, né? Se ela for uma pele um pouquinho mais seca, a gente já não pode ficar tanto tempo ali, senão vai acabar cortando a nossa cliente, né? Então sempre cuidar a nossa mão. Se ela tá muito forte, vai acabar rasgando, a gente não vai ouvir o barulhinho que tem que ser ouvido, né? Se ouvir o barulhinho, que eu vou mostrar pra vocês também num próximo vídeo, se ouvir o barulhinho da técnica, tá tudo certo, não precisa se preocupar. Agora, outra coisa muito importante, quando a gente for comprar os nossos materiais, a gente precisa ter certeza que eles são certificados pela Anvisa, para que não dê nenhum problema, né? Se é certificado pela Anvisa, já foi testado, então tá tudo certo. Então, sempre cuidar isso. Outra coisa muito importante também, analisar o tom do pelo da nossa cliente. A gente precisa fazer uma análise antes, ver aquilo que ela procura, o que ela quer, porque às vezes ela tem uma sobrancelha muito clara e ela quer deixar a sobrancelha mais escura. Então, sempre fazer um questionário antes de realizar a técnica. Para que a nossa técnica dê certo, a gente precisa orientar o cliente antes dele vir e após ele sair. Então, o pré seria evitar ácidos, né, por pelo menos uma semana antes do procedimento, evitar exposição ao sol ou qualquer outra coisa que deixe a nossa pele mais sensível. E o pós é muito importante também, porque é sempre 50% nós e 50% cuidado deles em casa, tá? Então, por exemplo, a mulher veio hoje. Amanhã tu já vai indicar que ela lave pelo menos 2 vezes a sobrancelha e nessas 2 vezes só pode ser com shampoo Johnson, tá? Porque ele é preparado exatamente para não arder, não tem álcool na composição, então ele é a melhor opção. Indica ela passar um shampoozinho logo quando ela acorda e uma pomada Troque Creme, que essa pomadinha ela vai ajudar na cicatrização, então ela vai passar uma vez de manhã e uma vez de noite. E aí se a pele dela for mais oleosa, tu vai indicar que ela passe de 4 a 5 vezes por dia, tá? Então ela vai ter que fazer essa higienização e vai ter que passar essa pomada pelo menos 4 vezes por dia. Então precisa deixar isso bem claro, porque se ela não fizer, vai acumular tudo aqui, a oleosidade não vai cicatrizar da forma correta. Então precisa ser cuidado isso. Outra coisa muito importante também, exposição solar, uma semana tem que dar uma cuidado. Então não dá para ir à praia, não dá para tomar banho de mar, usar sauna. Tem que cuidar isso, tá? Pelo menos ali de uma semana a 20 dias. Outra coisa muito importante, maquiagem, creme, qualquer coisa que tenha uma composição diferente da pomadinha também não pode ser passado nessa região. Porque como a nossa sobrancelha é um para-raio, tudo que passar aqui vai escorrer aqui. Aí pode ser que arda, que infeccione, então tem que ter esse cuidado. Uma coisa também importante, nos 3 primeiros dias, para que a pele entenda que esses fiozinhos vão ficar depois, é importante que não coma comidas gordurosas, não faça atividade física, né? Então, academia, de repente faz ali na sexta, daí sexta, sábado e domingo a pessoa vai conseguir ficar em casa e volta na academia tranquila na segunda, né? Então tem que ter esse cuidado, pelo menos 20 dias de cuidado para que cicatrize da forma correta e que não suma todos os fios, né? Então precisa sempre orientar esse pós, porque se a gente não orienta, eles voltam e aí falam, não, mas eu fiz tudo certo e na verdade foi pra praia, foi pra sauna e deu uma infecção. Se por acaso tu não tiver orientado, o cliente tá no direito, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Então hoje a gente falou sobre nanopigmentação, o que ela é e como ela vem crescendo cada vez mais no mercado de trabalho. Ativem o sininho, me sigam, compartilhem esse vídeo e curtam para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação. E eu espero vocês num próximo vídeo. Muito obrigada!